igreja, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé, né? Vamos ler a palavra. Amém. Eu já sou grata ao Senhor, né, por estar aqui, porque nós temos a congregação ali, mas, né, hoje também tem culto lá, mas tem hora que, né, a gente sai realmente para levar a palavra do Senhor, né, porque a palavra do Senhor ela não pode ficar, né, entre quatro paredes, né. Então nós temos que levar a palavra do Senhor, amém? Eu já, né, agradeço ao Senhor também, né, por receber a oportunidade também, né, porque é o Senhor que nos dá a oportunidade, né, para nós levarmos a palavra. Amém? Queria que os irmãos abrissem lá em 1 Pedro 3:15. Amém? Primeira Pedro 3:15. Eu queria, quando os irmãos encontrarem, todos encontrarem, né? Amém? Para que a gente esteja acompanhando a palavra. Amém? Eu sou dali da Assembleia, né, de Deus, Palavra e Comunhão, né, ministério, né, recente, mas, né, Deus ele tem trabalhado muito, né, porque quiseras, né, que tivesse muitas igrejas, né, porque muitas vidas precisa. Quantas vidas precisa ser alcançadas pelo Senhor? Amém? Todos encontraram? Amém? 1 Pedro 3:15. Antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Os irmãos podem sentar. Amém? Então aqui, né, eu quero falar de esperança. Né, quantos já perderam a esperança no Senhor? Né, esperança, sabe o que é a palavra esperança? É confiança, fé. Né, fé no futuro, fé naquilo que você não vê, naquilo que você não pode alcançar. Né, e quantos servos do Senhor hoje, durante a trajetória, durante a jornada, eles vão perdendo essa esperança. Eles vão perdendo essa confiança no Senhor. E nós não podemos perder essa confiança no Senhor. Nós podemos continuar, e tem que ser contínua. Essa esperança, essa fé, essa busca, ela tem que ser contínua nas nossas vidas. E às vezes as pessoas pensam que é assim, eu busco um período, né, e depois eu descanso. Não pode ser dessa forma. A busca do servo, ela tem que ser constante. Todos os dias. Todos os momentos, sabe por quê? Porque nós não sabemos que hora e nem momento o Senhor há de vir. Né? E Deus, né, sempre tem falado, né, que Ele está às portas, né, todos os dias, né, todos os lugares. Né, o Senhor ele fala, eu estou às portas. Né, mas não se sabe o tempo, porque o tempo é do Senhor, porque fala que nem Jesus ele sabe, nem o Filho ele sabe. Né, fala quando as pessoas falarem, Jesus está ali, né, Jesus está voltando tal dia, não é para dar crédito, que nem Jesus ele sabe, nem o Filho, só o Pai é que sabe o momento e a hora certa. Mas o que nós temos que fazer como servos? Estar preparados, né, preparados todos os dias, buscando o Senhor como se fosse o último da nossa vida, né, e às vezes a gente não atenta para isso. Muitas vezes a gente vem para o culto, né, e a gente sai, parece que não recebeu, parece que, né, fala assim, não, essa palavra hoje não foi para mim, né? E às vezes não pode ser dessa forma. Nós temos que vir para a casa do Senhor como adorador. Todos os dias que nós vimos para a casa do Senhor, temos que fazer as petições, porque a palavra diz, fala, pedir, dá-se-vos-á, né? Mas sempre lembrando de uma coisa, né, agradecer ao Senhor, ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, ser grato ao Senhor todos os dias pelo fôlego de vida, ser grato ao Senhor por levantar. Só de nós levantarmos já temos que ser gratos ao Senhor, porque quantos não têm oportunidade, deita, né, mas não levanta.
E nós estamos, né, todos os dias levantamos, né, quantos livramentos Deus ele tem dado para os nossos. Né, o Senhor tem guardado a nossa casa. O Senhor tem guardado os nossos, até aqueles, né, que muitas vezes até duvida de que realmente Deus ele é o Salvador. E Deus ele guarda, Deus ele livra pelo clamor do justo. Amém? Então Pedro, né, nessa carta, ele chama aos crentes a reverência para com Deus. Né, ele fala, santificai, né? Antes, santificai ao Senhor, Deus em vossos corações, né? Santificação, você sabe o que é santificação? É separação, né? Nós temos que nos separar das coisas que desagradam ao Senhor, né? Se nós sabemos que desagrada ao Senhor, então vamos fugir, né? Muitos não fazem dessa forma. Eles esperam primeiro Deus chamar a atenção para que eles venham e falar, não, peraí, né, vou me afastar, e não pode ser dessa forma. Né, nós temos que ter um coração, realmente um coração de adorador. E o coração do adorador, ele não só adora quando ele está no culto, não. Ele adora o Senhor em todos os momentos da vida dele. Ele adora o Senhor no trabalho, ele adora o Senhor né, na rua, ele adora o Senhor no serviço. Ele não é só um adorador no culto. Né, e quantos servos do Senhor, ele só adora quando ele passa daquelas portas para dentro, daquelas portas para fora, né? Ele é totalmente mudado, ele é totalmente transformado. Né? Às vezes você olha, você fala, mas esse é aquele que estava lá dentro? Não é o mesmo que está lá fora. Né? E o coração do adorador, todos os momentos, sabe por quê? Porque em todos os momentos, os olhos do Senhor ele está sobre o adorador. Né? Não é só dentro dessas paredes. Né? Porque às vezes a pessoa fala, a igreja do Senhor, a igreja somos nós. E a igreja, como somos nós, vai ser igreja em qualquer lugar. Né? Em qualquer lugar onde nós estivermos. Né? E a dedicação a Ele como Senhor. Né? E temos que também ter dedicação ao Senhor. Né? Reverência e dedicação. Né? Às vezes as pessoas elas só querem quando o pastor está vendo. Ah, o pastor está vendo, então eu vou me dedicar. Quando o pastor não está me vendo, eu não tenho satisfação a dar. E não é dessa forma, sabe por quê? Porque tem um pastor dos pastores que está lá em cima. Né? E ele vê tudo, até aquilo que está, né, escondido. E às vezes o ser humano ele esquece desse detalhe. Né, que nós estamos na luz, nós não estamos nas trevas. E a luz, ela vai refletir aonde ela for. Luz é luz do dia, todo mundo está vendo tudo. Né, nós estamos na luz. E aonde nós formos, nós vamos ser luz. E aonde nós formos, né, a palavra fala que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Então nós não somos trevas. Né, nós somos sal. E o sal, ele serve para quê? Para temperar, né? O sal, o propósito dele é de temperar. Para dar gosto. Porque se você vê comida sem sal, ela não tem sabor, não tem gosto. Então o servo, ele precisa ser o sal da terra. E o sal, ele vai servir para temperar. Ele não pode ser nem para mais e nem para menos. Né? Para menos fica sem sabor. Para mais ela fica desagradável. Né? E o servo ele tem que ser temperado. Amém? Né? E muitas vezes as pessoas elas te perguntam, né? Hoje eu vou te fazer uma pergunta. Aonde que está a tua esperança? Né? Aonde que está a esperança do povo de Deus? Que às vezes não está no Senhor. Porque às vezes eles acreditam mais naquilo que eles estão vendo do que naquilo que eles não estão vendo. Né? Eles acreditam mais no homem que ele está vendo do que no Senhor. Então, como é que nós vamos esperar a salvação se é pela fé? A salvação ninguém, né? É apalpável, ela é uma coisa que, né, que a gente não vê, mas pela fé nós cremos que ela vai acontecer nas nossas vidas. Então, né, todos os dias, quando alguém te perguntar, por que você vai para a igreja? Né, porque às vezes o familiar pergunta, por que todo dia você está na igreja?
Por que você vai, né? Por que você vai de manhã? Por que você vai de tarde? Que às vezes de manhã a oração. Por que você vai à tarde? Por que você vai para o evangelismo? Por que você caminha tanto? Né? E às vezes a pessoa ela não tem a resposta para dar. Você sabe por quê? Porque nós esperamos a salvação. Porque nós temos que ter dedicação para com o Senhor. E essa dedicação ela tem que partir de nós. Ela não pode ser forçada. Ela não pode ser forçada, que às vezes, né, o homem ele faz porque ele é obrigado. Ah, eu vou fazer porque eu estou sendo obrigado. E não é agradável ao Senhor. Tem que ser uma dedicação de coração, tem que ser uma dedicação porque realmente ele quer agradar o Senhor na qual ele serve. Amém? E também, né, porque Cristo ele morreu e ele não está morto, ele está vivo. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Vamos lá para Lucas, que fala sobre os dois apóstolos, né, que iam a caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para o que não o conhecesse. E quantas vezes o servo, ele anda com Jesus, ele fala de Jesus, mas os olhos dele estão cegos. Ele não vê, né, que Jesus está ali andando com ele. Né, porque a palavra fala onde estiver dois ou três, fazendo menção do nome dele, ele vai estar, não é verdade? Então muitas vezes a gente se reúne para falar do nome dele, para falar dos feitos dele, mas não cremos que ele está presente. Né, porque tem uma passagem que fala que nós temos que falar do Senhor, né? E ele é como um testemunha, porque ele está presente. Ele sabe daquilo que estamos falando. Né? E às vezes a pessoa ela até fala, mas ela não crê. Ela até fala de Jesus, ela até prega para os outros, mas para ela mesma ela não acredita que ela vai ter salvação. Ela não acredita que pode acontecer alguma coisa na vida dela. Muitas vezes, né, nós encontramos servo dessa forma. As pessoas falam, os anos estão passando, né, e cadê a promessa? A palavra fala que Deus ele é fiel. Fiel é que prometeu para cumprir, não é verdade? Que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falando ele, quem é que pode impedir o agir dele? Né? E às vezes as pessoas elas até recebem a promessa. No momento elas se alegram, mas depois elas esquecem da promessa. Porque os anos vão se passando e as promessas não se cumpriram. Aí as pessoas até duvidam, falam, será que vai acontecer? Então elas não creem no Deus que serve. Então, aonde que está a esperança do servo? Será que está na promessa do Senhor? Será que está na salvação? Ou ele simplesmente ele já esqueceu de tudo? Porque a palavra de Deus ela é fiel para cumprir sobre a vida do servo. Mas o tempo é de quem? O tempo é do Senhor. O tempo não é do homem. Então é confiar mesmo, porque esses apóstolos, eles até andavam com o Senhor. E eles foram até o sepulcro, né? Ele fala que eles foram até o sepulcro e lembraram-se das suas palavras e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos aos demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Elas foram
o que Jesus falou para elas? Que isso iria acontecer, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Elas foram, elas creram. E foram até os apóstolos e falaram, mas eles não acreditaram, parecia que elas estavam loucas. Elas pareciam que elas estavam em desvario, né, falando coisas que não tinha sentido, que não tinha nexo. Mas não era a promessa do Senhor? Não foi ele que falou? E aí, né, e eles foram conversando e falou, uai, cadê? Já é o terceiro dia. E eles lhe dizem, que palavras são essas, né? Que ele falou, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecesse o Senhor Jesus andando com ele. Né? E já tinham visto os milagres do Senhor. Eles já tinham visto tudo. E ele falou, e lhe disse, que palavras são essas que caminhando o trocais entre vós, e por que estáis tristes? Porque já era o terceiro dia. E eles foram até o sepulcro e não viram nada. Porque eles queriam ver Jesus, né, ressuscitado. Mas ali não estava mais, só estavam as vestes. E respondendo, cujo nome era Cleófas, disse-lhe, és tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou quais? E ele lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhe disse, honestos e tarde de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E quantas vezes, né, nós temos sido nesses, tardes de coração, não crer nas promessas do Senhor, não crer na palavra do Senhor, que ela é fiel e verdadeira. Muitas vezes Deus fala, vou libertar, vou transformar, né, vou alcançar aquela vida na qual ela está tendo, né, dando tanto trabalho. E às vezes, porque o tempo ele se prolonga, a pessoa pensa, não, para esse aí já não tem jeito mais. Para esse aí, né, parece que não, nada vai acontecer na vida dele. E a promessa do Senhor, né, a promessa do Senhor é alcançar nós e a nossa casa. Né, porque nenhum vai ficar fora da promessa. E às vezes nós não cremos, às vezes nós não acreditamos. Né? Às vezes a esposa está ali com o esposo e ela não crê que a esposa ela santifica o esposo, ela não crê nisso. E muitas mulheres elas têm se afastado, né? Às vezes até largado o marido de mão porque fala, não, para isso aí não tem jeito não. O tempo está passando, né? E eu vou me embora, eu vou me separar que é melhor. E a promessa de Deus não vai se cumprir? E a promessa de Deus, ela não vai acontecer? Quantos, né? A gente tem acompanhado muitas pessoas. E quantas pessoas elas já não creem mais? Quantos eles vêm para a igreja todos os dias, né? Os dias que tem culto, ele entra, senta e sai. E nós não podemos fazer isso, nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos. Né? Todos os dias da nossa vida nós temos que ter a oportunidade, né? A oportunidade de sentar, a oportunidade de louvar, a oportunidade de, né, de agradecer ao Senhor por tudo. Amém? E mais outra razão, né? Fala lá em João 14:14, amém? Se pedires alguma coisa em meu nome, o que Deus ele vai fazer?
Ele o farei, né? Ele vai fazer. A palavra fala: tudo aquilo que pedis, crendo, recebereis, né? Mas tem um requisito: crendo. Porque não adianta você pedir e não crer. Você pedir e não acreditar que o teu milagre vai acontecer. Você pedir, né, e achar que nada está acontecendo. Amém? Também lá em Lucas 8:40. Né, fala sobre a filha de Jairo, né? E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. O que ele fez? A multidão, muitas vezes, ela quer impedir, né? Não o agir do Senhor, mas impedir para que você receba o teu milagre. Para que você receba, né? Para que você perca a tua esperança. Quantas vezes, até às vezes o servo, ele chega e fala, até duvidar, porque usado pelo adversário. Até duvidar da promessa do Senhor na tua vida. E falar, será? Será que foi Deus mesmo que falou? Será que Deus ele quer coisa ruim? Deus não quer nada ruim para ninguém. Como um pai, ele quer o melhor para o filho. Então, promessa do Senhor não é coisa ruim. Promessa de Deus, ela é coisa boa para a vida do servo. E às vezes a pessoa, será que vai acontecer? Às vezes a pessoa está do teu lado e ela fala, será que é dessa forma mesmo? Será que foi Deus mesmo que falou que isso vai acontecer? Porque parece que é impossível. Mas realmente, o impossível é para o Senhor. Deus, ele gosta realmente de coisa impossível. Porque ele mostra onde está o poder dele. E a glória dele vai ser manifesta. Né? É no impossível mesmo. É naquilo que parece que impossibilita todas as... Né? O homem agir. Porque se o homem ele agir, ele vai achar que foi ele. Não é porque eu fiz dessa forma, eu dei o meu jeito, aí aconteceu. E Deus, ele gosta do impossível. E sabe o que é impossível? Para o homem, libertar o outro. O impossível para o homem é tirar aquilo que, né, é ruim na vida do ser humano. Isso é impossível. Né? Isso é o impossível de Deus. Então, quando alguém te perguntar qual é a razão da tua esperança em Cristo, é porque Ele é o Deus do impossível. Porque tem coisas que só Ele pode fazer. E Ele ainda é o Deus da minha salvação. Né? Porque às vezes as pessoas elas vão te questionar. Né? Por quê? Principalmente o ímpio, ele quer saber. Ele tem curiosidade das coisas de Deus, sabia? E às vezes a gente não tem como responder. Falar, eu vou porque eu vou. Eu vou porque Deus vai me abençoar, não. Eu vou porque o Deus é o Deus da minha salvação e da tua salvação. Ele é o Deus da salvação da humanidade. Ele não está morto. Ele não está crucificado. Muitas vezes nós crucificamos ao Senhor com as nossas, né, com as nossas dúvidas, com as nossas paixões, com as nossas, né, às vezes incredulidades. Aí sim. Mas quando nós cremos no Senhor, nós cremos num Deus que está vivo. Num Deus, né, que Ele está presente. Num Deus que todos os momentos, que nenhum momento da nossa vida, Ele nos deixa só. Que nenhum momento das nossas vidas, nós ficamos desamparados. Que às vezes parece que nada está acontecendo, mas quando Deus está em silêncio, é porque Deus está trabalhando. Quando Deus está em silêncio, pode ter certeza que Deus está a trabalhar, porque Deus ele não dorme. Deus não dorme. E às vezes a pessoa fala, eu tenho orado tanto, e parece que Deus não está me ouvindo. O que a palavra fala? Que os ouvidos dele não estão agravados, para que ele não possa ouvir. E nem as mãos dele estão encolhidas, para que ele não venha abençoar.
né? Então, Ele está pronto sempre a nos abençoar e nós temos que sempre estar pronto a responder a qualquer um que nos perguntar qual é a razão na qual nós servimos ao Senhor. Amém? Lá em Apocalipse, o 11, fala: e vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu os maus mortos, o que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nós temos que ter o nosso nome escrito no livro da vida, né? E às vezes, né, tem distorção da palavra, né, que as pessoas falam: uma vez eu aceitei Jesus, meu nome está escrito, né, uma vez salvo, sempre salvo. Não tem essa teoria de uma vez salvo, sempre salvo. Sabe por quê? Porque a salvação ela ganha por esforço. É de graça? É de graça, porque o Senhor já pagou um alto preço na cruz do Calvário. Mas se a gente não prosseguir, se nós não prosseguirmos, lá no livro de Jeremias, né, fala que quando nós nos afastamos, o nosso nome ele é apagado e ele é escrito na terra. E quem é que vai pisar? É o adversário. E às vezes a pessoa pensa: não, levantei minhas mãos, já aceitei Jesus, ou melhor, o Senhor nos aceitou, e uma vez, né, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não, tem um livro de obras, né, segundo a obra de cada um, as obras boas e as obras más, porque a palavra fala de tudo, nós vamos prestar conta, até do que nós falamos, tem uma balança para pesar, né? E às vezes a gente fala e a gente não esquece disso, que tem uma balança. E às vezes, naquilo que nós falamos, nós somos provados. E às vezes a pessoa fala: eu tenho medo disso. Não, Senhor, e aí ele vai ser provado naquilo. Tinha uma irmã que ela sempre falava, ela era missionária, e ela sempre falava: não, a única coisa, Senhor, que eu te peço, que eu não gosto de pé de galinha e nem gosto de fubá. Senhor, o Senhor pode me levar, eu como qualquer coisa, mas pé de galinha e fubá eu não posso, isso aí eu não como. Aí ela foi para o Goiás, para uma fazenda, e ela pensou: opa, o negócio lá vai ser bom, lá vai ter só fartura. Quando ela chegou lá, só tinha pé de galinha e fubá. De manhã era cuscuz, no almoço, fubá com pé de galinha, na janta, pé de galinha com fubá. 3 dias ela passou lá, 3 dias era pé de galinha com fubá, numa fazenda. Então, né, a palavra fala, né, tudo que nós falamos nós vamos ser provados. Deus, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, é verdade, mas ele sabe até onde a gente dá conta de suportar, né? E às vezes Deus faz isso, sabe para quê? Para trabalhar no ego do homem, para trabalhar, né, às vezes lá dentro, porque Deus ele conhece lá dentro, né? Então fala que tem um livro da vida e tem um livro das obras, e a gente às vezes não atenta para essas coisas. Eu vou prosseguindo minha vida como servo, e Deus é misericordioso, Deus é bom, só que tudo que faz está sendo anotado. Tudo que faz está sendo escrito ali: eu defraudei alguém, eu sou servo, o Senhor vai tratar comigo.
né? Ah, eu menti. Senhor, me perdoa. Deus fala, eu te perdoo. Mas e quantas vezes, né? Quantas vezes, às vezes, porque nós precisamos ser tratados, ser trabalhados, para que nós possamos lá fora, né? As pessoas olharem e falar, lá vai um servo de Deus. Aquele ali é um servo. Aonde ele passar, não interessa se é dentro de casa, se é na rua, né, se é no emprego, ele vai ser servo. Porque ele sabe de uma coisa, que em tudo o Senhor está, que vai ter prestação de conta. Né, porque nós temos um Senhor, nós temos um dono, né, nós só estamos aqui exercendo, sabe o que? A mordomia do Senhor. Nós somos como mordomos do Senhor, para cuidar de tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, que seja os dons, né? Que seja a obra, aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, nós vamos exercer a mordomia cristã. E o mordomo, ele tem um senhor. Todo mordomo, ele não é dono, ele tem um senhor, não é verdade? Todo mordomo, quando ele vai para casa dali de uma pessoa trabalhar, ele tem alguém que vai liderar ele. E o servo também é da mesma forma. Né? Nós estamos apenas exercendo a mordomia cristã. Né? A mordomia daquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Que seja os dons, que seja a obra. Aquilo que o Senhor colocar, que seja a intercessão, né, pelas vidas, que seja a intercessão pela família. Porque às vezes a pessoa acha que só dela orar, ela não está fazendo nada. A palavra fala que a oração ela tem um efeito como bomba no mundo espiritual. Né? Quando sobe como, né, uma bomba. Né? A oração de um justo, ela tem muitos seus efeitos. Então, aquilo que o Senhor colocar, até aquilo que o Senhor colocar, né, nas nossas mãos, Deus ele vai requerer. Né? Então, a nossa esperança é o Senhor. Mais na frente, no capítulo 21 também, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Foi quando João, né, ele teve essa visão das coisas celestiais. Lá não vai haver pranto, não vai haver dor, não tem, né, fala que o Senhor ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Então essa é a nossa esperança, um dia nos encontrarmos com o Senhor. Essa é a esperança daquele, né, que um dia conheceu a palavra do Senhor, daquele que um dia levantou a mão, né, e fez esse compromisso com o Senhor, porque é como uma aliança, né, e essa aliança ela não pode ser quebrada. A aliança ela não tem remendo, a aliança ela é toda completa. Né? E essa é a nossa aliança que nós temos com o Senhor. Porque nós somos a noiva do Senhor. A noiva que um dia vai se encontrar com Ele, sem acepção de pessoas, sem acepção de lugar. Né? Porque a pessoa fala, a minha igreja é melhor. Só a minha igreja que vai para o céu. E esquece que Deus ele falou que vai tirar um povo do meio de um povo. Né? Então Deus ele não faz acepção de pessoas. Né? Então Deus olha toda a humanidade, por completo, né? E cada um como ser individual, né? Porque Deus ele conhece cada um. Ele conhece a criança, ele conhece o jovem, ele conhece o adolescente, ele conhece cada um. E Deus ele, né, olha não como um todo, porque às vezes nós temos essa mania de olhar todo mundo não, né? Mas Deus ele não faz isso. Ele não olha como um todo, ele olha como ser individual, como cada um, né, uma maneira que o Senhor ele trata de uma forma diferente. Amém? Então, a tua esperança é o Senhor Jesus. A tua esperança é um dia você ver esse novo céu e essa nova terra e todo o sofrimento passar. Amém? Então, quando você estiver pedindo ao Senhor, porque a palavra fala, né, se nós buscarmos primeiro, né, o reino e a justiça do Senhor,
as demais coisas vão ser acrescentadas. E muitas vezes a pessoa vem, mas ela quer as coisas primeiro e depois ela fala, não, depois eu me dedico. Eu quero primeiro aquilo que, né? Porque, não, Senhor, se o Senhor não fizer isso, eu não vou fazer nada para o Senhor. O Senhor fala, você é o ser humano, eu sou grande, você é pequeno. Né? Eu estou lá em cima, você está aqui embaixo. Né? Então a palavra fala, buscai primeiro o reino e a justiça. O reino são as coisas que são do alto. A justiça de Deus é ser uma pessoa justa, é andar em retidão sobre a face da terra. É fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. Se fosse, Deus não teria falado que era, né, é possível o homem chegar à plenitude do Senhor. A plenitude não é da forma que a gente pensa, porque a gente às vezes pensa, imagina o ser perfeito, e ser perfeito não existe. Mas a perfeição é segundo os olhos de Cristo. Segundo os olhos do Senhor, Ele olhar e falar, não, meu servo já está pronto. Esse meu servo, ele já pode vir. Né? Aí o Senhor vai e recolhe. E é dessa forma. Amém? Então, a tua esperança é Cristo. A tua esperança é salvação. Não só para você, mas também para a tua família. E para aqueles, né, que estão ao teu redor. Para a tua rua, para o teu bairro, e até para aqueles, né, que às vezes a gente intercede, que estão longe, porque Deus é Deus de perto e Deus de longe. Amém? Então assim, né, eu já agradeço a minha oportunidade, e as palmas louvam o nome do Senhor. Amém?